Fala pessoal, eu sou o Jorge Araújo e seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu ensino personal trainer a faturar mais de 10 mil reais por mês com os seus serviços particulares. E se você é novo por aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo para outros personagens que também precisem saber dessas informações. E no vídeo de hoje nós falaremos em como a sua aparência poderá te ajudar a conquistar esse faturamento de 10 mil reais por mês com os seus serviços. Personal, a aparência é algo muito importante, é muito apreciado pelas pessoas de maneira geral, e não é de hoje. Desde sempre, pessoas que se apresentavam melhor, que aparentavam até ser mais bonitas, mais elegantes, sempre levaram vantagens, independente da área que você esteja atuando, trabalhando ou vivenciando. A gente sabe que a sua aparência conta muito para o seu sucesso pessoal e profissional. E eu deixo uma frase muito clara aqui para você, personal. A gente vai entender esse contexto no decorrer desse vídeo, que não basta você ser, você tem que também parecer. Então, guarda essa frase que você vai entender mais na frente o real significado dela. Então, a gente sabe mais uma vez que no mundo de hoje, tanto a mídia tradicional, televisão, jornais, enfim, e a mídia social, as redes sociais, elas exigem essa aparência, essa beleza, até muitas vezes de maneira até exacerbada. E de que pontos você se baseia para entender se uma pessoa é atraente ou não? Provavelmente, especialmente se ela tem um físico atraente, cabelos e rosto também atraentes e muito bem tratados e cuidados, além de roupas e acessórios também chamativos. E dessa maneira, essa tríade, o seu físico, seu rosto de maneira geral, cabelo, barba, olhos, enfim, e os seus acessórios e a sua vestimenta podem abrir diversas portas, especialmente profissionais, para você. Então, para realmente entender se a aparência ela é fundamental, colocaram duas pessoas diferentes em uma recepção. Uma recepcionista muito bonita, muito arrumada, muito atraente para atender alguns clientes, e colocaram outra recepcionista não tão atraente assim, ou então que não aparentava ser tão bonita assim, meio desleixada. E perceberam que no momento em que a recepcionista mais atraente fez os seus atendimentos, o número de conversões de clientes era muito maior quando comparado à recepcionista que não estava tão atraente assim, que não aparentava ser tão bonita, enfim, tão elegante quanto a outra. Isso é nítido porque, mais uma vez, mostra que quanto mais atraente aquela pessoa for, maior é a taxa de conversão daquilo que ela se propõe a fazer, personal. E nesse outro exemplo, eu tenho certeza que você também já vivenciou esse tipo de situação. Na noite, na balada, seja lá como você queira chamar, geralmente quando duas pessoas não se conhecem, a aparência é o primeiro ponto de atração ou de repulsa. Ou seja, se você está lá dançando, está lá com seus amigos e procurando alguém, algum par, que possa te fazer companhia durante a noite ou até mesmo durante a vida, quando você não conhece alguém, quando você não tem esse vínculo, quando você ainda não interagiu com essa pessoa, a primeira coisa que te atrai, que aumenta o seu interesse por ela, não é o conhecimento, não é o trabalho, não são os hobbies, não é o histórico familiar, enfim, e sim a aparência. Normalmente a gente se aproxima, a gente é atraído por aquele que a gente desenvolve certo interesse, seja pela beleza, seja pela elegância, ou então pelo comportamento extrovertido, enfim, é a sua aparência que gera interesse por alguém que não te conhece, não só na balada, como também na vida, de maneira geral. Então, eu te digo o seguinte, personal, aquele cliente em potencial que ainda não te conhece, ele não está errado em se aproximar de você, pelo que você aparenta ser, seja pelos seus traços, seja pelo seu físico, enfim, ele ainda não te conhece.
E assim como na balada, o que faz com que ele seja atraído são as maneiras como você se porta, a maneira como você se veste, os acessórios que você usa, a sua beleza, né? Enfim, isso tudo soma para uma primeira impressão e que essa impressão realmente seja boa e que seja totalmente atrativa para aquele seu cliente em potencial. E mais uma vez, se ele não te conhece, eles são atraídos especialmente por aquele personal que parece entender mais do determinado assunto, ou então que dará aquele resultado que ele tanto sonha. Então, mais uma vez, a sua aparência, o seu físico, ele pode ser um atrativo, ele pode ser uma porta muito importante para que esse cliente em potencial ele feche com você, assim como aquele seu cliente que já te conhece, que ele conversou com você em algum momento, ou te viu treinando, ou que foi seu cliente na sala de musculação, ele também quer contar com aquele personal mais preparado, né? Aquele que aparente saber mais, que aparente ter mais conteúdo. Então, além disso, o personal ele é um status para quem está pagando. Não é todo mundo que consegue ter esse serviço particular, esse serviço individualizado. Então, quando você tem e quando você pode pagar por aquele serviço, especialmente o personal vai priorizar aquele profissional mais atraente. Por quê? Porque ele quer mostrar para todo mundo, aquele ali é o meu personal, aquela saradona ali é que vai dar o meu resultado, aquele cara que é definidão, que corre bem, vai me colocar para correr, então eu tenho certeza que eu serei um case de sucesso dele. Então, mais uma vez, a sua aparência e os seus resultados físicos, eles podem aumentar a taxa de conversão também para aquele cliente que te conhece. E o que eu vejo hoje em dia e que me deixa muito preocupado, especialmente nos locais onde eu trabalho, são personagens com físico incompatível com a profissão que eles trabalham. Por quê? Porque muitas vezes esse personal, seja por preguiça, ou seja por um horário até um pouco conturbado, eles acabam não treinando. E alguns deles que dizem que treinam, podem treinar muito mal, fazendo com que esse resultado que ele gostaria de gerar nos seus clientes, ou então que ele gera, ele também não consiga converter nele. E isso já vai ter um prejuízo muito grande no físico desse personal. Isso pode contar com que a sua aparência seja um pouco negativa para aquele cliente em potencial. E também, não só o físico, mas os trajes, né, a aparência propriamente dita, nos locais que eu trabalho, eu também vejo personagens um pouco largados, sabe? Aquele cara meio desleixado, meio bagunçado, que não se preocupa muito em estar bem apresentável, né? Então, além disso, a gente também tem personagens que são totalmente o contrário, eles são estrelas demais. Eles são mega arrumados, são mega pomposos, são mega perfumados, o que parece com que realmente eles sejam estrelas, que eles sejam o personagem principal daquele momento, daquela situação, quando na verdade o personagem principal ele sempre tem que ser o seu cliente. O holofote ele tem que estar no cliente, não no personal metido a estrela ou nariz em pé, enfim. E além disso, a gente tem um outro ponto ligado à aparência, que é o comportamento desse profissional. Por quê? Porque você pode ter personagens extremamente extrovertidos e personagens meio calados, né? Então, assim, esse cara que é mais extrovertido, ele pode muitas vezes passar a impressão de ser um cara fanfarrão, de ser um cara muito brincalhão, o que pode pesar negativamente, dependendo do perfil de cliente que esteja à procura de um profissional. Assim como aquele cara muito introspectivo, ele pode também soar um pouco desinteressado, porque ele é quieto demais, ele não interage com o aluno, ele não explica o treino para aquele cliente, ele fica na dele, simplesmente contando repetição e calado na hora do intervalo. Isso também, dependendo do cliente que esteja procurando, isso pode ser um ponto negativo. E mais uma vez, personal, o seu comportamento excessivo ou então o seu comportamento muito omisso, ele poderá fechar algumas portas para você. E lembre-se que você é constantemente observado por todos que estão à sua volta, não só por outros profissionais, como também pela grande maioria dos clientes que estão na academia. Isso se eu não puder
Isso se eu não puder dizer que são todos os que estão na sala de musculação estão te observando, não só em termos de aparência, mas também o seu comportamento e o trabalho que você faz com os seus clientes particulares. E dessa forma nós podemos dividir a nossa aparência em 3 pontos principais, que são o físico, número 1. O número 2, a aparência propriamente dita, aparência no sentido de trajes e acessórios, tá? E o terceiro, o seu comportamento. O somatório desses 3 pilares, ele vai pesar de maneira geral na sua aparência final. Então não adianta você ser um cara apresentável se você tem um comportamento inadequado com a sua profissão. Você pode ser aquele cara super sarado ou aquela menina também super sarada e que pode estar com a roupa totalmente inadequada, totalmente velha, né? Você pode ter um comportamento muitas vezes omisso ou extrovertido demais, fazendo com que isso feche algumas portas para você, como nós já falamos anteriormente. Então, quando a gente fala desses 3 pilares, físico, aparência e comportamento, é importante que você tenha esses 3 conceitos muito equilibrados, que você não seja nem demais, a ponto de fazer com que você traga toda a atenção para você quando o momento é do seu cliente, nem de menos, a ponto de você nem ser percebido e observado por um cliente em potencial. Então, personal, mantenha o equilíbrio desses 3 quesitos. E agora, nós vamos falar e nós vamos nos aprofundar mais especificamente em cada um desses 3 pontos. Personal e falando de físico, é muito importante eu deixar claro logo no início desse conteúdo que eu não julgo o intelecto de ninguém pelo físico. Então não é somente o que ele aparenta que conta, porém, mais uma vez, nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, isso pode ser muito importante no momento do fechamento e na escolha desse personal por um cliente, assim como existem diversas histórias onde falam-se que o cara tá lá na concessionária, aí ele entra de chinelo, de bermuda, de camiseta para comprar um carro importado e nenhum vendedor ele se preocupa em atender, né, em dar o total interesse e atenção para aquele cliente específico. E aquele cliente, mais uma vez, pode ser um cara podre de rico, ou então aquele cara pode ter o dinheiro guardado para comprar um carro específico, um veículo que realmente seja um preço acima, e dessa maneira ele não sendo valorizado por um vendedor específico, ele acaba não comprando. Então, esse tipo de preconceito, ele pode acontecer também na educação física, no personal trainer. Mais uma vez, um cara que está acima do peso ou que aparenta ser fisicamente incompatível ao conhecimento que um profissional tem, ele pode ser um cara meio que desdenhado por esse cliente em potencial. Então, mais uma vez, personal, eu não estou julgando nenhum profissional, não digo que o cara é inteligente ou não pelo que ele tem fisicamente, porém aquele físico ele é realmente atrativo e ele conta no momento de decisão para aquele cliente potencial, você querendo ou não. Então eu sei que hoje em dia a gente tem essa questão do preconceito, né, do bullying, né, dos grupos que são contra obesidade, enfim, mas isso para a nossa profissão, que muitas vezes é estética, isso faz a diferença. Então, pessoal, eu te recomendo que você esteja apto e esteja a ponto de parecer minimamente ser um cara saudável. E isso é muito importante porque aquele cara que tem um físico incompatível, aquilo que ele diz resolver, muitas vezes ele pode ser taxado como incompetente. E o incompetente, nesse caso, não é que ele seja fraco, mas é que ele não tem a competência para realizar uma tarefa específica. Então, assim, aquele cliente, ele vai olhar e vai ver que aquele personal, teoricamente, não conseguiria resolver esse problema que esse cliente tenha. Por quê? Mesmo que seu cliente em potencial esteja acima do peso ou com obesidade, ele tem a tendência a não acreditar ou desconfiar de algum profissional que também esteja. O que ele vai pensar? Ele vai pensar assim, se aquele cara não consegue resolver esse problema com ele mesmo, muito provavelmente ele não vai conseguir resolver o meu problema, que é exatamente o mesmo. Em pratos limpos, se aquele cara está acima do peso e ele não consegue
se auto-emagrecer, vamos falar assim, provavelmente ele também não vai conseguir me emagrecer. Então eu vou procurar, a princípio, um profissional que seja magro ou que esteja num peso ideal, enfim, para me ajudar. E esse personal, ele pode ser o suprassumo da competência, pode ser o cara mais preparado do mundo para ajudar esse cliente a emagrecer. Porém, ele não passa credibilidade para esse cliente. Jorge, mesmo que ele tenha alguns clientes com peso ideal, que estejam bem fisicamente, isso não conta? Isso conta sim, porque um cliente em potencial, ele não só repara no personal em si, mas ele também repara naqueles resultados que esse personal proporciona para os seus clientes. Porém, não quer dizer que ele vai estar o dia inteiro na academia vendo os clientes que aquele personal dá aula. Isso é tema para outro tipo de conteúdo, que é resultado. Hoje nós estamos falando especificamente de aparência. Então, mais uma vez, a sua aparência conta muito para a sua credibilidade no momento de escolha de um cliente em potencial por você ou por um concorrente seu personal. E esse tipo de conclusão personal, ele também pode ser tirado nas mais diversas profissões, não só na educação física. Eu tenho certeza que você também, muitas vezes, pode ter agido como esse cliente de personal agiu em relação a escolher você ou não pelo seu físico, mesmo sem perceber que estava agindo dessa maneira. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você iria a um dentista que tenha os dentes amarelados ou que tenha mau hálito? Provavelmente esse profissional não te passaria credibilidade alguma se você o escolhesse para fazer um tratamento de clareamento, por exemplo, um tratamento estético, né? Então, assim, mais uma vez, você iria a um cardiologista que fuma e que a gente sabe que o cigarro é um dos maiores causadores de infarto, e aquele seu cardiologista, quando você chega no consultório dele, ele fede a cigarro, ele tem um cheiro que ninguém aguenta, sabe? Você sabe que ele fuma e você sabe que ele é cardiopata por conta de hábitos, de maus hábitos que ele pede para que você não tenha. E eu te pergunto mais uma vez, esse tipo de profissional, esse médico mais especificamente, te passa alguma credibilidade sendo desse jeito? Provavelmente esse médico não será o médico que você escolherá para te acompanhar nos seus exames cardiológicos, enfim. E além disso, também eu te pergunto, personal, você iria ou você recomendaria para um cliente seu particular um nutricionista obeso ou com sobrepeso, enfim, mais uma vez, eu não estou querendo dizer que esse profissional não tenha um intelecto compatível com a profissão que ele executa, que ele não seja um cara inteligente, que ele não tenha lá o seu mestrado, o seu doutorado, o seu pós-doutorado. Porém, inicialmente, o que atrai, ou então o que certifica um profissional da sua competência, da sua qualidade, é a sua aparência. E na profissão de nutrição, um nutricionista, eu ia falar um personal, mas um nutricionista, assim como um personal que estão acima do peso, não passam credibilidade alguma, seja nas diversas áreas da nutrição, seja na nutrição clínica, onde você tem que tratar patologias e comorbidades ligadas à obesidade, ou na nutrição esportiva ou estética, onde o grande objetivo daquele seu cliente é o emagrecimento, é a hipertrofia, e você estar acima do peso, né? Você estar com sobrepeso, não passaria credibilidade na escolha desse seu cliente pelos seus serviços. Assim como uma mulher que precisa se arrumar, que tem que ficar bonita para um evento, para uma festa específica, eu tenho certeza que o que atrai mulheres, especialmente em redes sociais, é o trabalho e que outras mulheres executam. E não só o trabalho, porém a aparência daquela profissional. Se você quer vender e você é um cabeleireiro ou uma cabeleireira, um estilo bonito, um cabelo de presença, né, que seja chamativo, é muito importante que você também tenha o seu cabelo bem tratado. Seja o tipo de cabelo que for, liso, encaracolado, crespo, enfim, ondulado, não importa, mas ele tem que estar tratado, ele tem que estar cheiroso, ele tem que aparentar ser muito bonito. Então, assim como uma maquiagem que uma moça escolha, né, uma maquiadora mais específica, se aquela maquiadora ela chega
para fazer aquele serviço com um batom muito exagerado, parecendo até a boca do Coringa, enfim, com olhos muito forçados. Eu não entendo muito de maquiagem, mas a minha esposa, ela se maquia, ou se maquia, não sei nem como é que fala isso. Porém, eu tenho certeza que as meninas que chegam para maquiar a minha esposa na minha casa, quando a gente tem algum evento, quando a gente tem algum casamento, enfim, alguma festa mais importante, onde ela tem que sair de lá com o cabelo bonito e com a maquiagem bonita, essas meninas que vão até a minha casa, elas vão muito bem aparentáveis, apresentáveis, e não só no quesito de rosto, de cabelo, de maquiagem, também de roupa e de material. É tudo de primeira, é tudo arrumadinho, é tudo esteticamente adequado. E mais uma vez, trazendo para o lado da educação física, você realmente, depois de ter dado esses exemplos do nutricionista, do cardiologista, do dentista e do cabeleireiro, do maquiador, você também acha que o personal ele não é taxado ou rotulado? Eu acho que você não cansa de repetir, porque é importante que você entenda que o seu físico ele é um atrativo. E mais uma vez, eu acho que agora, citando essas outras profissões, você entendeu exatamente o que eu quero dizer quando eu digo o físico atrativo da profissão ou não. Então, você tem que estar compatível com o serviço que você diz prestar e não só entregar resultados, porém você tem que ser o seu próprio resultado, porque essas profissões, elas exigem que o profissional esteja minimamente aparentável, apresentável para exercer esse tipo de função, para que dessa maneira você atraia cada vez mais clientes, que você tenha cada vez mais clientes interessados em trabalhar com você, em te contratar para um serviço específico, seja ele o que for, e o personal trainer não é diferente. Então, personal, agora você entendeu mais uma vez que os componentes do seu físico são importantíssimos na seleção ou na escolha desse cliente potencial por um personal que irá acompanhá-lo na busca dos seus resultados. E quando a gente fala de aparência ligada ao físico, as redes sociais estão aí de maneira avassaladora a engolir aqueles profissionais que não estejam com esse físico adequado. Por quê? Porque hoje em dia é muito fácil você usar uma foto muito bem tirada, você fazer tratamento de algum tipo específico de hormônio que possa melhorar a sua aparência, ou que você faça alguma cirurgia invasiva como lipoaspiração, enfim, algum tratamento estético específico que faça com que você modele e mude o seu corpo. Então, muitos profissionais que atuam diretamente no campo de batalha e têm a sua presença mais específica nas salas de musculação estão perdendo espaço para aqueles profissionais que atuam mais especificamente em redes sociais. Por quê? Porque fisicamente eles são muito mais atraentes. Então esse mercado online, seja de consultoria, ou seja de aula, seja de resultados estéticos, eles estão muito mais aflorados e desenvolvidos nas redes sociais, especialmente no Instagram e no Facebook. É muito comum que um cliente seu, ele quando procura alguém na rede social, ou quando aparece algum profissional específico para ele, a gente sabe que o algoritmo do Google, ele direciona as pesquisas e os resultados para aquilo que a gente mais procura nas redes sociais, personal. Então, personal, não só o resultado e a aparência que aquele personal tem, mas o antes e depois que eles promovem aqueles clientes que já são clientes deles. Então, assim, você pegar uma foto de alguém que esteja iniciando e após um período de 2, 3, 6 meses, 1 ano de trabalho, colocar um depois, o físico daquele seu cliente aumenta muito a autoridade desse personal. Por quê? Porque o que ele entrega, não só em termos de conhecimento, ou de atenção, ou de encantamento no serviço, ou que ele tem um valor acessível, enfim, ele fica para trás quando a gente compara com o físico e a aparência que aquele personal conseguiu proporcionar para aquele cliente particular. Ou seja, isso é um grande chamariz. Então, cada vez mais pessoas estão procurando esse serviço online quando comparados ao serviço presencial, porque muitas vezes aquele personal que trabalha no campo de batalha, com as aulas de trabalho, com pacotes de aulas, vem perdendo cada vez mais espaço para aquele personal que trabalha simplesmente com consultorias. Personal, a consultoria, ela também é uma maneira
de você proporcionar esse seu faturamento de R$10.000 por mês com o seu serviço. Uma vez que nem todas as pessoas podem pagar por um serviço particular, ou então nem todas as pessoas podem estar naquele local onde você trabalha, ou então você não tem mais agenda para atender nenhum cliente de maneira presencial, nos seus intervalos, seja o dia que alguém falte, algum horário que você esteja mais livre, ou então o seu próprio final de semana, você pode trabalhar conduzindo essas consultorias. E mais uma vez, essas consultorias elas têm crescido enormemente. Por quê? Porque aquele seu cliente de personal em potencial, ele vê não só os resultados dos seus clientes, mas também se você é um cara fisicamente ativo. Então também na sua rede social personal é importante que você poste os seus resultados de treino, as suas sequências de foto em relação à sua evolução, seja de meses ou de anos atrás. É interessante que aquele cara ele se identifique com você a ponto de entender que você não nasceu assim, que você não nasceu esteticamente trabalhado e desenvolvido, que você também, assim como ele, fez com que passo a passo, treino a treino, resultado a resultado, você chegasse à sua aparência, que você chegasse ao seu físico atual. E esse tipo de identificação poderá, mais uma vez, abrir mais portas com os seus clientes em potencial. Então, otimize as suas redes sociais no quesito resultados e aparência. Porque se você colocar uma postagem técnica, um agachamento é para isso, para aquilo, se colocar no carrossel, uma foto explicativa, ou um texto também lá explicativo, ou um vídeo, mais uma vez, detalhando esse tipo de movimento, ele pode ser talvez atrativo para profissionais. E se você não tem o objetivo de treinar profissionais, de dar mentorias, de vender curso, ele não se adequa àquele cliente de personal, uma vez que aquele cliente de personal, ele se impressiona muito mais com os resultados que você proporciona aos seus clientes e também com os resultados que você tem com você mesmo, com a sua metodologia de trabalho. Então, mais uma vez, para fechar esse assunto de físico, utilize o campo de batalha, seja a sua sala de musculação, ou lugar que você dá aula na praia, no parque, ao ar livre, enfim, ou até na casa do seu cliente. Isso pode atrair um irmão, a mãe, a sogra, enfim. Faça com que não só o seu campo de batalha físico, mas o seu campo de batalha online seja atrativo para aquele cliente que também busque resultados similares aos que você dá para os seus clientes e também, principalmente, aos resultados que você tem em relação ao treino que você faz, que é a sua própria metodologia. Então, aquela metodologia que você utiliza em você e que te deu grandes resultados, também é replicável para clientes que fecham com você. E você pode provar isso nas suas redes sociais. Então, faça uso dessas suas redes sociais de maneira estratégica para que você feche cada vez mais clientes em potencial e que eles venham praticamente fechados e interessados nos seus serviços. E dessa maneira, eles vão pagar o valor que você cobrar, porque você não vende somente o seu conhecimento, mas você comprova resultados, você vende os seus resultados, que, mais uma vez, é aquela máxima: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu posso ficar aqui explicando que tipo de trabalho eu tenho que fazer com você, e você sabe muito bem, quando a gente fala em fechamento, é importante que você faça dessa maneira também, que você especifique que tipo de trabalho você vai fazer. Porém, se você mostra o resultado em você, ou então o resultado comparativo que você teve com algum cliente seu, aquilo te gera muito mais autoridade do que simplesmente ficar falando o que você vai fazer, e que de certa maneira aquele seu cliente poderá não entender absolutamente nada, poderá ser até algo maçante para aquele cliente ficar ouvindo, ao invés de você chegar e falar assim: tá aqui o resultado que você tanto quer, eu conquistei em mim e também já entreguei para vários clientes particulares meus. Então fica a seu critério a escolha de trabalhar comigo ou não, e eu tenho certeza que você converterá não só esse cliente, mas também muitos outros clientes, dados os resultados que você tem em você e também nos seus clientes particulares. Então é isso, pessoal. A primeira parte desse vídeo fica por aqui. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. E o seu like fará com que o YouTube compartilhe esse conteúdo com outros profissionais que também precisem saber o que procuram assuntos similares a esse, fazendo com que a nossa profissão se enriqueça cada vez mais de maneira intelectual. E além disso, também, pessoal, compartilhe esse vídeo com aquele seu colega de profissão que precise saber
esse conteúdo mais uma vez, fazendo com que não só você, mas como toda a nossa classe saia ganhando. Então eu fico por aqui e até a parte 2 desse conteúdo de aparência. Um grande abraço e até breve!